Olá, estou aqui no topo da paisagem protegida da Serra do Socorro e da Archeira, em Torres Vedras, e gostava de vos falar um bocadinho sobre borboletas diurnas e como identificar. As borboletas são insetos que pertencem à ordem Lepidoptera, que se caracterizam por apresentarem escamas nas asas e um aparelho bucal em forma de palhinha, probóscis. Podemos dividir as borboletas em dois grupos, as diurnas e as noturnas, ainda que algumas borboletas consideradas como noturnas tenham atividade diurna. Então, como podemos separar estes dois grupos? O método mais fácil é através da forma das antenas, onde as borboletas diurnas geralmente apresentam antenas em forma de clava, onde a ponta é geralmente mais volumosa que a base da antena. Nas borboletas noturnas, as antenas são geralmente filiformes ou em forma de pente, penctinadas. Em Portugal foram identificadas até ao momento cerca de 2.700 espécies pertencentes a esta ordem, Lepidoptera. 137 espécies são consideradas borboletas diurnas e as restantes noturnas, representando assim as diurnas apenas 5% das espécies de lepidópteros em Portugal. O ciclo das borboletas é composto por 4 estádios de desenvolvimento: o ovo, a lagarta, a crisálida e o adulto. Depois de fertilizados os ovos, as fêmeas escolhem as plantas onde os depositarem em função das espécies das quais as lagartas se vão alimentar quando eclodirem. Geralmente fazem as posturas nas folhas, variando entre as dezenas e os milhares de ovos. Após a eclosão do ovo, as lagartas alimentam-se vorazmente de matéria vegetal e aumentam consideravelmente o seu peso, acumulando energia para os próximos estádios da evolução. Após armazenar reservas energéticas suficientes, a lagarta procura um local adequado para passar ao estado letárgico de crisálida. Em algumas famílias, as lagartas tecem ou constroem um casulo que irá proteger a crisálida das intempéries, predadores e parasitas. Nesta fase, a lagarta não se alimenta e prepara-se para passar ao estado adulto. O tempo em que a borboleta passa no estado de crisálida é variável segundo a espécie e a altura do ano. Muitas espécies passam o inverno na fase de crisálida, emergindo no início da primavera seguinte. As borboletas estão intimamente ligadas aos habitats, e em particular à riqueza da estrutura da vegetação, já que muitas espécies dependem de determinadas plantas ou famílias de plantas em alguma fase do seu ciclo de vida. Esta dependência de uma vegetação rica e variada é também a fragilidade das borboletas, onde algumas espécies estão fortemente ameaçadas pela destruição dos habitats. É assim importante garantir que existem áreas e corredores de vegetação autóctone que permitam às borboletas prosperar e dispersarem-se entre regiões. Assistimos muitas vezes ao corte excessivo de vegetação num combate àquilo que designamos como ervas daninhas. Estas ervas que crescem em bermas de caminhos, em espaços urbanos e na margem dos campos agrícolas são muitas vezes importantes para a sustentabilidade das populações de insetos, não competindo diretamente com as culturas agrícolas. É possível observar borboletas durante praticamente todo o ano, mas é durante os meses de primavera e verão que há uma maior diversidade de espécies que estão em voo e ativas. As horas mais interessantes para observar borboletas, quando elas também estão mais ativas, são nas horas de maior calor, em dias solarengos e sem vento, por exemplo, entre as 10h30 da manhã e as 4 da tarde. Uma boa altura para visitar, por exemplo, aqui a Serra do Socorro e da Archeira para observar borboletas, eu diria que é entre final de março e final de agosto, em que temos uma boa diversidade de espécies. Para além de podermos observar os prados floridos, temos zonas com orquídeas, pequenos vales encaixados, pequenos bosquetes e podem ver como é que as diferentes espécies se distribuem na paisagem. Eu recomendava também fazerem uma outra coisa, que é irem na hora de maior calor a uma zona de promontório, por exemplo, onde haja um marco geodésico, no topo de uma colina, e podem assistir a um fenómeno que se chama hilltopping. Eu só sei o nome em inglês. Este hilltopping é quando as borboletas se juntam no topo de uma colina à procura de parceiros. E muitas vezes diferentes espécies e em grande número podem se juntar numa área relativamente pequena. Portanto, é uma boa oportunidade para ver várias espécies diferentes de uma forma rápida. Para identificar borboletas é recomendável a utilização de um guia de campo. Nos guias de campo podemos encontrar informações relativas às espécies, como por exemplo o nome, as características de identificação, os aspectos comportamentais e distribuição. Em Portugal, a oferta de guias sobre borboletas é relativamente limitada, mas existem boas opções. Um dos mais fáceis de aceder é o Guia das Borboletas Comuns de Portugal,
publicado em PDF pela Associação Taguis e disponível gratuitamente para descarregar na página de internet da associação. Este guia, tal como o nome indica, aborda algumas das espécies mais frequentes e é um excelente instrumento para quem está a começar. Outro guia indispensável à medida que o interesse em saber mais aumenta é o guia As Borboletas de Portugal, um guia mais completo referindo vários aspectos de identificação, ecologia e distribuição de borboletas em Portugal. Um par de binóculos é uma grande ajuda quando é necessário observar um detalhe em particular na asa de uma borboleta, ou quando a borboleta que estamos a seguir pousa no topo de um arbusto. Não é necessária uma grande capacidade de ampliação dos binóculos, bastando uma ampliação de 8 a 10 vezes. Mais importante que a ampliação é a distância focal, onde os binóculos, com a capacidade de focar a curtas distâncias, é fundamental. Uma máquina fotográfica pode ser uma grande ajuda para identificar borboletas, já que permite observar nas fotos detalhes difíceis de ver no campo. É importante tentar tirar fotografias de vários ângulos, em particular da parte superior e inferior das asas. Para manter as suas observações organizadas, registar a data, o local, as espécies e o número dos indivíduos num caderno de campo é uma ótima forma para compreender a dinâmica das populações. Se quiser contribuir com as suas observações em prol da conservação das borboletas, pode sempre juntar-se a um projeto de contagem de borboletas ou adotar um transepto de monitorização.